Pessoal, chegamos agora ao tipo 6. O tipo 6, ele tem duas características, duas representatividades, tá? Ou o tipo 6 que parece com um coelho, ou o tipo 6 que parece com um lobo, tá? O tipo 6, ele é dividido em duas personalidades, o fóbico e o contrafóbico. O 6 é caracterizado pelo medo, então pela insegurança. É uma personalidade que se conecta facilmente com insegurança, com medo. Então ele tem medo de perder, medo de errar, medo dos mais vários tipos de medo. E o fóbico e o contrafóbico, qual que é a diferença? O fóbico é aquele medo paralisante, que se compara com o coelho. Então, por exemplo, o tipo 6 fóbico, quando ele está em frente a um problema, ele some, ele tenta desaparecer, fugir daquele problema para se proteger. O contrafóbico é o contrário, ele ataca. Então, se você acuar, se você colocar o tipo 6 em risco e ele é contrafóbico, ele ataca fortemente para se defender. Então, a diferença de um para o outro é muito grande, porque um foge, o outro ataca. Então, mas os dois têm ali o seu gatilho no medo. E como que é o tipo 6 relacionado aí com a compra? Provavelmente ele vai ter medo de comprar um produto e esse produto dar errado, de comprar na internet e não chegar, de comprar um produto e depois comprar errado, porque não era o que ele precisava e não conseguir devolver. Então, normalmente, ele vai trazer muitas inseguranças na compra. Você vai observar que ele vai trazer esses elementos. E como que você potencializa essa venda? Você entendendo que ele tem essas inseguranças, você tem que trazer a segurança. Né? Você tem que trazer um ambiente seguro para ele comprar. Olha, você pode comprar aqui que eu te garanto que eu devolvo se não der certo. Esse produto tem a garantia X, esse produto ele é um produto que dificilmente dá defeito. Então, se você trouxer elementos que você vai tratar essas objeções, normalmente você vai ter facilidade de negociar com o tipo 6. E lembrando sempre, pessoal, que a gente tem que ser verdadeiro. Se você depois vai lá, fecha com o cliente falando que o produto não dá problema, que o produto tem garantia, e depois dá problema e você não dá garantia, imagina que esse cliente é tipo 6 contrafóbico. Ele vai chegar lá na empresa com energia muito forte, e vai chegar lá querendo quebrar tudo. Por quê? Porque é do instinto dele ser reativo quando ele tem um problema. Certo? A palavra dele que identifica, a autoimagem dele seria eu faço o meu dever. Então são aquelas pessoas que fazem o que tem que fazer. Então se falar que não pode, não pode, se falar que pode, pode, ele busca fazer o que ele precisa de fazer, né? O que é o dever, o que é a obrigação dele, ele é uma pessoa que cumpre a obrigação. Voltando para a venda, o que ele tem que fazer, vai fazer. Olha, esse produto você tem que usar assim, para ele não dar defeito. Ele vai usar exatamente daquela forma. Ele não vai falar que está usando de um jeito, vai usar de outro e vai querer garantia. Agora, ele usa exatamente do jeito que você mandou usar. Agora, se der problema, ele vai se sentir lesado e vai dar problema, né? Ele vai reclamar com você. Então, o estilo de falar dele é limitante. Ele tem dificuldade, às vezes, de se expressar, né? Ele tem medo do julgamento, então ele vai ter dificuldade de colocar as palavras, de se expressar por causa do medo do julgamento, né? E o pecado, a raiz dele é o medo, né? E a armadilha dele é covardia. Então ele está sempre fugindo deste ambiente porque ele tem medo e ele se acovarda, né? Ele afasta. Então é uma personalidade que às vezes perde oportunidades porque tem medo de arriscar. Então, por exemplo, aqui a gente está falando no ato de vender, né? Então você está identificando o cliente como que ele é. Agora, nesta aula vale a pena a gente trazer uma percepção de como você, vendedor, é. Né? Eu vou falar inclusive agora de mim, eu sou tipo 6 e eu me identifiquei primeiro como tipo 1, depois como tipo 3, achando que eu era 3 e na verdade eu sou 6. Por quê? Depende do nosso momento de vida, nosso momento de integração, desintegração e principalmente o nível de consciência e de autoconhecimento. Então a gente começa a se identificar às vezes com um tipo que é mais gostoso. Todo mundo às vezes quer ser tipo 7, que eu vou falar agora, que é a pessoa que é muito feliz, que gosta muito de festa. Mas na hora que você vai se conectar lá com as suas raízes, com os seus problemas, com os seus medos, inseguranças e por aí vai, você acaba descobrindo realmente a sua personalidade. Bom, e por que eu estou trazendo esse parênteses? Quando você identifica a sua personalidade como vendedor,
você entende que você, às vezes, quer vender para o outro o que te conforta. Por exemplo, eu sendo tipo 6, eu quero vender segurança para as pessoas, eu quero vender uma coisa que a pessoa tenha garantia, eu quero proteger as pessoas naquele ato da compra para que elas tenham garantia, né? E tudo mais, que elas não errem na compra. Só que lembrando que eu sou uma das 9 personalidades. Então o que acontece? O outro vendedor, tipo 3, ele vai querer vender o melhor que tem. O outro vendedor, tipo 1, ele vai querer fazer as coisas ali que funcionam melhores dentro de um determinado padrão. A sua consciência como vendedor, o seu enneagrama, traz uma possibilidade muito grande de você crescer as suas vendas. Por quê? Eu entendendo que a outra pessoa é diferente de mim, nesse momento eu passo a entender verdadeiramente que eu tenho que vender para a pessoa o que ela quer comprar e não o que eu gosto de vender. Eu até falei isso em outra aula, né? Na aula das abordagens. Vale a pena você agora, depois do enneagrama, refletir sobre aquelas abordagens. Abordagem da experiência, abordagem no produto ou na experiência do cliente, na expectativa do cliente. Tá? Então esse parênteses que eu abro com vocês aqui sobre a personalidade, a sua personalidade, é o portal que você vai ter de autoconhecimento para você entender que muitas pessoas são diferentes de você. Então, se você tiver, vamos imaginar que você está num grupo de 9 pessoas. E vamos imaginar que essas 9 pessoas, cada uma é um padrão do enneagrama, é um tipo do enneagrama. Então, você pode ter certeza que naquele ambiente de 9 pessoas, as 9 pessoas são diferentes. Então, você está num ambiente de 9 pessoas diferentes. Agora, imagine que você está num grupo aí de 1000 pessoas, bem provavelmente você vai encontrar pessoas muito parecidas com o seu padrão de comportamento, com o seu padrão de enneagrama, com o seu nível de consciência, né? Então, aqui se você vai vender, tem aquela frase, né, que você fala assim, faça com o outro o que você quer que faça com você, né? Ou não faça com o outro o que você não quer que faça com você. Tá? Quando a gente aprofunda em autoconhecimento, enneagrama, esse tipo de coisa, você pode ampliar bastante esta frase. Você pode virar e falar assim, ó, faça com o outro o que ele quer que faça com ele. Trate o outro como ele gostaria de ser tratado. Então, atenda o seu cliente do jeito que ele prefere ser atendido. Isso vai te trazer uma amplitude de possibilidade aí de negociação, de assertividade, de crescimento, tanto pessoal como profissional, que você não tem a mínima ideia. Tá, então, finalizando aqui, o tipo 6, ele sente muitos gatilhos de inseguranças que muitas das vezes não é verdade. Então, ele às vezes, quando ele está em nível de consciência muito baixo, ele tem uma certa paranoia, ou seja, ele fica um pouco ali criando problema onde não existe. Tá? Isso é normal da característica do 6. Então, o que você precisa de fazer para resolver problemas com o tipo 6? Trazer para ele uma garantia que você vai resolver o problema. Né? E ser sincero, ser claro, olha, deixa eu te falar, esse problema, vamos imaginar ainda na área de TI, que é a minha área. Eu vendo um computador para um cliente, o computador dá problema. E aí eu viro para ele e falo assim, olha, deixa eu te falar, eu preciso de tantas horas para me identificar o problema e te falar exatamente qual que é a solução. Você me dá esse tempo? E dentro daquelas horas eu vou ter que trabalhar ali e ligar para ele antes daquela hora e falar assim, olha, eu combinei com você até às 14, então às 13 horas você liga para o cliente e fala, olha, deixa eu te falar, eu já tenho a resposta para você. Agora, se você não liga às 14, você vai ter um problema grande, porque ele vai disparar um tanto de pensamentos que não são verdades, vai achar um monte de coisa que não aconteceu e vai começar a criar aquelas situações. Então, entenda que você cumprir os seus combinados, o que você falou, vai te ajudar muito a lidar com a maioria das personalidades, principalmente com o 6. Ainda na personalidade 6, vale a pena você entender o seguinte, que o 6, o 9 e o 3, eles funcionam de uma forma interligadas. Por exemplo, se o 6 ele está mal, ele pode se parecer um 3. Se o 6 está muito bem, está com nível de consciência legal, ele vai se parecer um 9, ou seja, ele tem muitos pensamentos, ele é aquela pessoa muito agitada, muito ansiosa. É normal do tipo 6 ser ansioso. E quando ele está bem, quando os projetos estão dando certo, se ele está vendendo muito, por exemplo, você como vendedor, você vai se parecer um 9, você está na paz, você está tranquilo, certo? Então tem esse movimento entre as personalidades do enneagrama. Quando você está bem,
você parece uma personalidade, quando você está mal, outra. Então, quando você está muito agitado, quando você está inseguro, sendo um tipo 6, você vai parecer o 3, querendo vender, querendo ser o melhor, querendo bater metas, querendo crescer, uma energia muito forte ali, querendo revolucionar o seu ambiente. Tá aqui, tudo essas energias são saudáveis, mas você tem que tomar cuidado só quando você está extrapolando os seus limites, e aí pode até prejudicar a sua saúde. Então o 3, ele se parece um 6 ou um 9. Quando ele está bem, ele está lá no 6, ele está sendo uma pessoa precavida, ele está colocando limite para as coisas. Porque o 3 ele tem muita característica também de acelerar muito, de querer crescer muito, e às vezes ele atropela e se coloca em risco. Por exemplo, o 6 pode colocar em risco a vida em esportes radicais por querer ser o melhor, por querer mostrar ali poder, e às vezes é a hora dele ir para o 6 e calcular melhor o risco sobre aquele tipo de problema. E ele ir para o 9 é onde que ele se sente mais em paz, onde que ele está mais em controle. Então é interessante, né? O objetivo aqui não é muito aprofundar no Enneagrama, mas você entender que existe esse movimento entre as próprias personalidades e que você entender nisso, você começa a trazer aí grandes ingredientes aí para o autoconhecimento. E tomar cuidado também com os julgamentos, porque se você julga aquela pessoa é assim porque ela é 3, ela é assim porque ela é 9. Às vezes ela está nesse movimento e ela não sabe. E você às vezes vê a pessoa numa forma ali, acha que ela é de um tipo e na verdade é outro. Então eu trago aqui a minha experiência pessoal para você entender que quando eu fiz Enneagrama a primeira vez eu achei que era 1. Na primeira vez que eu fiz Enneagrama, eu achava que eu era 7 e todo mundo que estava lá, minha esposa, todo mundo falou, você é 1, você parece... Eu estava agindo como 1 e achava que era 7 e fiquei no 1. Depois eu fiz de novo e nesse momento eu achava que eu era 3, porque eu estava num momento de muito crescimento pessoal ali, de colocando muito ali em frente de momentos de desafios, de querer ser o melhor e tudo, mas depois eu fui entender que era um movimento meu sendo o 6 movimentando no 3. Tá? Então hoje as coisas fazem sentido para mim. E esse parênteses que eu fecho aqui, né, que eu estou trazendo para você aqui aprofunde o quanto antes, né, nessas ferramentas que você vai ver que tem ali um grande ganho na sua vida, no seu crescimento pessoal e também em todo o seu ambiente aí profissional. Isso aí, pessoal, até a próxima aula.